Pessoal, boa tarde. Então, estamos aqui para o nosso webinar, né, com o pessoal da Cefaz, no Rio Grande do Sul, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Então, está com a gente Eduardo Lacher, Gustavo, Juliana, e vamos falar um pouquinho dessa parceria entre Secretaria da Fazenda e Cluster, mostrar um pouquinho, né, de como a gente vem trabalhando juntos, mostrar casos reais de como dados bem apresentados geram, né, mais valor para o cidadão e para o gestor público, né. Então, é um trabalho que a gente já está conduzindo em parceria já tem um ano e meio, em torno disso, né? Então a gente está bem feliz com os resultados até aqui. A ideia é trazer um pouquinho do que a gente vem fazendo, vem produzindo juntos, e é bem uma relação de parceria, né? A gente entende que os melhores clientes são aqueles que contribuem, colaboram e constroem juntos com a gente, né? Então a gente entende a Cefaz como um cliente super importante, estratégico para a gente nesse sentido, né? Então, queria agradecer a presença de todos. Eu queria começar apresentando, começar pedindo a apresentação do pessoal da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Então, começar pela Juliana, que é a chefe do setor lá, que é onde a gente tem o contrato, o contato, né? Então, Juliana, fica à vontade para se apresentar. Tá bem, meu nome é Juliana Debacker, eu estou subsecretária do Tesouro agora, mas é uma função bem recente, eu estava subsecretária adjunta até quase 30 dias atrás, então a minha atribuição aqui na Fazenda é liderar o Tesouro do Estado, que é uma das subsecretarias da Secretaria da Fazenda, que tem a missão de ser o guardião das finanças públicas estaduais. Então, esse é o desafio da nossa subsecretaria. Maravilha. Obrigado, Juliana. Boa tarde, meu nome é Eduardo Lacher, eu sou economista da Secretaria da Fazenda, eu sou o antecessor da Juliana. Nos últimos 3 anos, antes da Juliana, eu fui o subsecretário do Tesouro do Estado. Hoje eu estou sigo trabalhando no nosso programa de inovação, a convite da Juliana, para a gente seguir avançando nesse tema dentro da nossa instituição. E sou uma das testemunhas aqui da parceria entre a Cluster e o Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Lacher. Gustavo. Boa tarde, eu sou o Gustavo Magalhães, eu sou auditor fiscal na Secretaria da Fazenda, trabalho no Tesouro do Estado, atualmente estou chefe da divisão de tecnologia e inovação, a divisão que faz a gestão do contrato da Cluster. Obrigado, Gustavo. Aí o time Cluster, temos aqui o Thiago Jung, gestor de projetos. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou o Thiago Jung, então gestor de projetos aqui da Cluster. Estou sempre acompanhando, garantindo a condução e clareza dos projetos, alinhando expectativas, eficiência e principalmente também o valor aí que a gente entrega nos projetos para a Cefaz. Bom, meu nome é Jorge, eu sou responsável hoje pela área de produtos da Cluster, mas até no ano passado participei diretamente das entregas e dos projetos para a Secretaria da Fazenda, então por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho aí dessas experiências que a gente teve juntos. Olá, pessoal, meu nome é Sara, sou do time da Cluster, sou responsável pelo marketing aqui do time e contem sempre comigo para o que precisarem também. Legal, obrigado. Eu sou o Thiago, eu sou CEO e fundador da empresa, né? Meu background é de design, então a empresa foi fundada praticamente 11 anos atrás com viés de visualização de dados, melhores práticas para DataVis. Quando a empresa foi fundada, a gente entendeu a lacuna de mercado que existia entre o que se oferecia na época, e ainda é muito atual isso, né? Existe uma lacuna entre desenvolver painéis de dados e pensar no usuário antes de desenvolver painéis de dados. E a gente nasceu com esse viés, né? Então, antes de sair fazendo painéis, vamos pensar por quê, como fazer, quais as melhores práticas de visualização de dados para que os painéis sejam de fato usados, né? E a gente entende hoje que existem muitas instituições, muitas, e aí públicas e privadas, com muitos painéis, e a gente nasceu com esse objetivo de
fazer melhores painéis e com maior engajamento dos usuários com base em UX, UI, DataVis, e é o nosso core business, né, digamos assim. Então a gente assim nasceu a Cluster e a gente tem evoluído dessa maneira aí. Então obrigado pela apresentação de todos. Eu vou então puxar aqui a próxima pauta. Pessoal, então, pessoal da Secretaria da Fazenda, eu queria que vocês comentassem conosco o momento e a maturidade da Secretaria da Fazenda quanto ao uso dos dados, né? A gente conhece, eu pessoalmente já tive na Cefaz pessoalmente há bastante tempo, né? Venho acompanhando a trajetória de vocês desde a época do ClickView até o ClickSense, enfim, outras ferramentas também. Eu tenho uma visão muito positiva do trabalho que vocês têm feito ao longo dos anos aí, acompanhando, né, a evolução e a maturidade, mas eu queria que vocês dessem um pouquinho a visão para um público externo, né, assim, como é que vocês enxergam a maturidade do trabalho de dados de vocês hoje e eventuais pontos de melhoria ou visão futura de trabalho com dados. Aqui no Tesouro do Estado a gente trabalha com um volume de dados muito grande, né? Principalmente os dados da folha de pagamento e os dados da execução financeira, né? Através do Sistema de Finanças Públicas do Estado. Então essas são as nossas principais bases e a gente já vem trabalhando com dados há muito tempo. A gente faz a gestão do nosso DW ali na divisão, a gente trabalha com a visualização de dados já tem bons anos também, como tu citaste, primeiro com ClickView, agora com ClickSense, a gente já tem essa expertise no uso dessas ferramentas, né? E agora, com o contrato da Cluster, a gente teve um ganho muito grande no aprimoramento visual dos nossos aplicativos, a gente teve um grande avanço. E agora, em relação aos dados, a gente está trabalhando na parte de governança de dados, a gente tem iniciativas internas e participamos de iniciativas da Secretaria da Fazenda como um todo. A gente também tem um projeto de replicação de base de dados da Folha, né, do Sistema de Recursos Humanos do Estado. É um projeto grande que a gente prioridade para nós hoje. Futuramente a gente quer replicar a base de dados do Sistema de Finanças Públicas também. Então, são temas que a gente vem trabalhando aí e nesse sentido que a gente está caminhando em relação aos dados. Faltou Claro. só o Gustavo falar que nós somos um grande fornecedor de dados para o governo. Então, assim, nós temos painéis não só de folha, mas de gestão de pessoas, que são de uso de todas as secretarias do governo, da Casa Civil, do próprio governador. Então, nós temos painéis de visualização de dados relacionados em especial gestão de pessoas e de folha, onde eu conheço um pouco mais, que é de uso de todo o governo, administração direta e indireta, inclusive poderes, tá? Então a gente tem uma produção de dados que são consumidos pelo Tribunal de Justiça, pela Assembleia, por os diversos órgãos que utilizam o mesmo sistema, e nós, na divisão, na DTI, na divisão do Gustavo, que fazemos esses painéis de visualização e de consumo de dados de uma forma geral para todo o governo. Os dados dos outros financeiros que ele falou de orçamento, a gente também produz, a gente tem sites específicos, assim, temos aquele painel dos fornecedores lá, onde a gente fala mais dessa parte, mas o governo consome muitos dos dados que nós fazemos a gestão aqui. Eu tenho curiosidade de saber há quantos anos vocês já têm BI aí, trabalham com análise de dados em cima de ferramentas de BI. Eu imagino que pelo menos uns 12, 13 anos, algo nesse sentido, né? Porque imagino que bastante tempo, vocês têm muita experiência, né? Muita cancha aí de mexer, tratar dados e disponibilizar para o usuário final, né? Eu tenho aqui, esses tempos, Thiago, eu pedi uma linha do tempo ali para nossa equipe ali do Gustavo, né? Então, assim, em 1998 a gente começou essa brincadeira com o Data Warehouse, né? Então a nossa trajetória é bastante longa, né? A nossa instituição, ela pensa na questão dos dados, justamente pelo que o Gustavo e a Juliana falaram, pelo volume de dados ser
importante e importantíssimo para o funcionamento do Estado e transversal, né? A gente trabalha tanto com a folha, que envolve todos os servidores, como com toda a execução orçamentária e financeira, que envolve todos os órgãos públicos. Então, assim, a nossa trajetória, a nossa preocupação com dados é grande, a nossa trajetória começa oficialmente em 1998, a gente começa a pensar nessa questão de dados aqui na Secretaria da Fazenda. Legal. Eu ia dizer, eu tenho 12 anos, quando eu entrei já estava aqui, então mais do que isso eu não saberia dizer. Muito bom, muito bom. E aí vem a pergunta seguinte, né? Vocês estão caminhando essa escadinha há muitos anos, né? Há décadas aí. E em algum momento vocês esbarraram na questão da visualização dos dados, né? Porque os dados estão ali, às vezes, de forma bruta e muito tabular, né? Tabelas, né? Então, a gente sabe que talvez envolva um público muito técnico, né? Então, eu queria ouvir de vocês, assim, em que momento surgiu a dor, né, de, poxa, precisamos de alguém especialista mais na camada de visualização, né, do que propriamente ali da extração, transformação dos dados. Essa dor, ela surgiu há bastante tempo, né, justamente pelo volume, né, pelo volume de dados, é muito difícil de a gente conseguir traduzir, transmitir aquilo, tanto para o gestor, que muitas vezes tem pouquíssimo tempo para analisar, quanto com a população, né, e de outra parte os nossos conceitos são super áridos, né? Se a gente for falar de receita, eu tenho 10 conceitos: receita corrente líquida, receita líquida de impostos, ICMS, transferência da União. Então, assim, para a sociedade isso significa muito pouco, para nós, né, a gente tem um apego muito grande a isso. E a gente conseguiu, quando a gente começa em 2019, quando a gente entra muito forte, né, tendo todo esse background, toda essa história, toda essa trajetória de inovação e de dados, mas em 2019, quando a gente formaliza o nosso programa de inovação, a gente começa a procurar fazer uma coisa que é a tradução desses dados, tanto para dentro quanto para fora. Colocar, como tu falaste ali, né, colocar, Thiago, o destinatário, o usuário no centro. Porque não adianta a gente ter uma formulação e uma apresentação de dados que só os hiperconhecedores consigam formular, porque aí é uma informação restrita e que faz parte também do trabalho. Mas a partir do momento que tu quer divulgar, e para nós aqui, né, Juliana, a questão daquilo que a Juliana falou, né, de a gente ser ter a missão de garantir uma boa gestão fiscal e financeira do Estado. Como isso para nós é um valor muito grande, uma missão super importante, eu preciso traduzir isso para os públicos que a gente interage. Então isso vem muito forte. Isso vem muito forte e a gente hoje em dia tem condições, né? E a parceria da Cluster foi fundamental. Antes a gente já havia desenvolvendo várias coisas no ClickSense, mas com a chegada da Cluster a gente dá um salto muito grande, especialmente na parte de ouvir aquelas pessoas que vão usar os dados. Acho que aí a gente muda completamente a nossa forma de entender e de trabalhar com a visualização de dados, com a aproximação dos usuários, né, tratando aí de UX, eu acho que é uma coisa muito importante para nós, e esse é o nosso aprendizado, né? Então hoje não existe nenhum painel, né, Juliana, que seja construído sem que a gente, antes de fazer essa construção, a gente ouça as pessoas que vão usar aquele produto e não simplesmente sair fazendo uma coisa da nossa própria cabeça, né? Porque a gente tem uma visão parcial, uma visão super importante, mas uma visão parcial e muitas vezes uma visão de quem já tem muito domínio daquelas informações. E esse trabalho de tradução, especialmente na nossa área, não é um trabalho fácil, né? A gente tem uma formação forte, muito técnica, a gente está sempre preocupado com as 2 casas depois da vírgula, e muitas vezes para a gente fazer esse processo de comunicação, a gente tem que ter um trabalho, assim, aceitar algumas limitações, aceitar algumas simplificações para que esse processo realmente acabe ocorrendo da melhor maneira possível. E a gente entende, e a nossa experiência com outros clientes, a gente entende como também valiosa pelo fato de a gente chegar com olhos frescos, né, em cima de dados que ali, a visão às vezes é um pouco viciada de quem está olhando para o dado todo dia há anos, né, então a gente chega com uma visão diferente, uma abordagem diferente, né, e faz questionamentos às vezes que fazem todo mundo pensar, mas são importantes para que a gente chegue num resultado diferente daquilo que se vem fazendo, né, então a ideia é justamente essa. Bacana. Emendando essa questão
da dor na visualização, né? Queria ouvir também de vocês como vocês chegaram no nome da Cluster e como foi esse processo de contratação, a viabilização disso, né? A gente conheceu a Cluster quando a gente, nessas nossas conversas também, a gente foi no Ministério Público do Rio Grande do Sul e viu os painéis que a Cluster estava desenvolvendo com eles, né? E aquilo ali realmente nos chamou a atenção, né? A gente, né, Ju, a gente acompanhava muito assim as limitações técnicas que a gente tinha para fazer as nossas coisas, né? Os quadradinhos que a gente tinha que se manter. E quando a gente conheceu essa experiência do Ministério Público, o trabalho da Cluster saltou aos olhos da gente, né? Acho que foi uma coisa que mudou muito a nossa forma de enxergar. E como a gente tem a contratação, como a gente tem o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para o Profisco 2, a gente, através do BID, do programa do Profisco 2, a gente conseguiu fazer a contratação da Cluster e aí virou essa parceria que a gente vem desenvolvendo hoje, que é uma dos nossos aspectos mais importantes que a gente vem desenvolvendo nos nossos projetos. Eu só ia comentar quanto à questão do Profisco, que o Lacha citou. Ele permite uma contratação diferenciada, né? Mais simples em relação à lei de licitações, né? Então, o contrato da Cluster surgiu dentro desse programa, né? Bacana, gente. Bom, eu queria já entrar no tópico dos projetos em si. Pensei em falar um pouquinho primeiro do projeto da transparência da crise climática. Então, falar um pouquinho dele, deixar para falar do mais recente por último. Eu vou até compartilhar a tela aqui. Acho que todos sabem, né? O Rio Grande do Sul, no ano passado, maio e junho, sofreu a maior calamidade da sua história, né? Uma enchente que devastou cidades, perdemos vidas, perdemos muitas coisas mesmo, né? A Secretaria da Fazenda é bem na frente do Rio Guaíba, que foi um dos locais na capital mais atingidos. Então a gente teve uma dificuldade do ponto de vista total de gestão. E uma das coisas ali, acho que a gente, ao mesmo tempo que a gente teve perdas enormes, a gente teve uma solidariedade muito grande de todos os estados, inclusive do exterior, mas todos os estados, a gente teve assim, arrecadação de recursos na área do judiciário, a gente teve mais de 220 milhões arrecadados em ajuda só dos tribunais de justiça dos demais estados do país e de alguns municípios também. E a gente teve, assim, ao mesmo tempo que a gente tinha dor, a gente teve uma solidariedade muito grande. Eu me lembro que um dia o Thiago me ligou e o projeto com a Cluster tinha recém-iniciado e ele me disse, Lacha, o que eu posso ajudar vocês nesse momento, né? Esquece o contrato, o que eu posso ajudar vocês nesse momento? E naquele momento ali que a gente chegou a pagar 30 milhões de reais sem sistema, pagando direto com o nosso banco do estado, e eu sabia desde o início que a gente teria que rastrear cada centavo. Especialmente por vir esses recursos externos, a questão da transparência era mais importante ainda. A questão da transparência para nós já é um valor fundamental, né? Saber de onde cada centavo entrou e cada centavo saiu. E a gente estava trabalhando ali, a Juliana estava envolvida diretamente nisso naquela época, né? A Juliana costuma brincar que o nosso mês de maio acabou, não sei quando. 28 de novembro terminou meu maio de 24. A gente estava com todas as nossas equipes, toda a área de TI tentando colocar os sistemas no ar e fazer todas essas coisas, e eu disse assim, Thiago, então tu me ajuda aqui, eu vou montar, montei uma planilha em Excel, passei pro Thiago e a gente a partir dali começou a desenvolver esse acompanhamento, né, do ingresso de recursos e de onde os recursos foram aplicados. E aí, sei lá, umas 3 semanas depois, a gente já tinha algumas coisas mapeadas, começamos lá a ter algum tipo de integração com o sistema, e a gente foi desenvolvendo isso até chegar ao ponto de o nosso portal, que aí o Thiago está mostrando, que muito nos orgulha, que foi premiado internacionalmente. Ele é o único portal do estado que tem o georreferenciamento mostrando aonde cada centavo dos gastos com a calamidade vem sendo aplicados no estado do Rio Grande do Sul. Isso, assim, é de um valor social, né, muito grande para o Rio Grande do Sul,
e uma forma também de agradecimento, né, a todos aqueles que nos ajudaram nesse processo todo de saída da crise. A gente ainda tem muita coisa para recuperar, mas esse portal ele foi muito importante para nós, e desde a primeira hora, né, Thiago, a gente estava desenvolvendo ele junto. Hoje ele está normalmente dentro dos padrões do Estado, mas ele, durante bom tempo ele ficou no próprio espaço da Cluster, porque naquele momento a gente não tinha os nossos sites no ar. Então foi um trabalho que foi além do profissionalismo, né? Acho que teve aí também uma doação e uma parceria muito grande da Cluster, que só reforçou ainda mais os laços dessa parceria altamente produtiva que a gente tem. Nós ficamos com um apagão geral, só para complementar o Lasher, durante 22 dias, tá? Então, assim, 22 dias nós não tínhamos nenhum sistema no ar. Então, eu não tinha informação do FPE, eu não tinha sistema de folha, eu não tinha sistema de dívida, eu não tinha sistema de nada. Então, naquele momento ali, e nós não podíamos de forma alguma nos furtar, ocasionar uma parada, um apagão de serviço público, né? Então, se naquele momento nós tivéssemos parado de pagar fornecedores, folha, repasses a prefeituras, a calamidade, que foi horrível, poderia ter ganhado proporções ainda maiores. Então, nesse momento, nós continuamos fazendo execução e dispêndio de recursos públicos sem registros. Então, nesse contexto, é o que o Lasher disse, nós estávamos completamente fora do ar, e se nós não nos preocupássemos com o registro e a transparência disso, isso poderia ter consequências ruins para todos os entes públicos envolvidos. Então, nesse contexto, é crucial a questão do registro e da transparência dos recursos que foram investidos na calamidade. E aqui eu acho que destacar também o papel, assim, das pessoas, né? A Juliana, por exemplo, teve ali um período que ela deve ter passado vários dias, né, sem dormir, prejudicando toda a situação familiar e pessoal para que isso acontecesse. A nossa equipe aí do Gustavo, da DTI, da Procerx, todas as áreas muito envolvidas, assim, todo mundo de alguma maneira foi afetado, né? Um dos colegas nossos que hoje trabalha no portal, que é o William, né? Ele teve a família diretamente atingida. Então, assim, foi um momento realmente muito delicado, onde as pessoas se envolveram ao máximo para, como a Juliana falou, não acontecesse esse apagão, né? E mesmo com tudo isso, a gente consegue hoje aí ter, claro, agora isso já faz parte do passado, mas ele foi construído ele iniciou com esse ambiente. Bacana, dando um depoimento do nosso lado, que foi emocionante mesmo, assim, no sentido da tragédia, né, porque nos tocou muito na época, e quando a gente levantou para o time, pessoal, a gente tem aqui uma força-tarefa e tal para fazer, junto com a Cefaz, enfim, não teve uma vírgula de ninguém do time, assim, todo mundo se prontificou a trabalhar e até fazer hora extra e tal, porque a gente sabia da urgência de colocar esses dados em disposição, porque todo mundo já estava, né, as coisas estavam acontecendo, a gente precisava disponibilizar isso de algum jeito, então realmente usamos ali o licenciamento de parceiro que a gente tem aqui com os servidores e tal, né, que a gente tem, e assim que as coisas retomaram, e levou um tempo, né, assim, a infraestrutura toda do Estado levou muito tempo para se recuperar, mas graças a Deus voltou, tá tudo em pé, e aí a gente repassou todos os arquivos e painéis, enfim, para que ficasse no ambiente da secretaria como está hoje, né? Então essa é a versão final do painel, a versão que está acessível hoje no ar, no endereço. Depois a gente coloca nas legendas ali os endereços para serem acessados, são todos painéis públicos que a gente vai mostrar aqui, trazendo os dados do ClickSense, né? Então isso foi levado para a ferramenta de BI, a gente está extraindo os dados e trazendo para uma camada visual que a gente desenhou e montou, né? Então isso já a versão final. Não trouxe aqui as versões anteriores, mas elas são fragmentos dessa versão aqui, que está no ar. Eu acho que tem um outro complemento importante, né? Tu falou que isso envolve uma questão de emoção, né? Então, eu acho que realmente foi o nosso trabalho
mais, não vou dizer o mais relevante, porque acho que tem coisas relevantes também, mas um trabalho que teve um componente muito importante. E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é justamente essa questão do uso dos dados, o valor dele, né? Então, o que acontece muitas vezes hoje na execução dele? As pessoas usam muito esse portal, e daqui a pouco alguém levanta e olha ali um município, mas por que esse município aí que foi pouco atingido tem tanto valor? E esse uso da sociedade, ele faz com que a gente melhore. Muitas vezes é uma questão que está um contrato ali, o contrato é num município, mas o recurso é dividido entre vários municípios. Então ele gera o próprio uso, o uso da sociedade com essa ferramenta, ela gera melhorias de processos internos para o estado do Rio Grande do Sul. Então, a partir do momento que o Estado se abre, a partir do momento que o Estado mostra os seus dados, as suas informações, o uso da sociedade, ele enriquece, melhora a vida das comunidades e melhora também a nossa própria gestão. Acho que isso é uma coisa viva, né? É um trabalho muito dinâmico, muito vivo, e que ele a cada instante, ele é melhorado justamente porque ele tem usabilidade. Ele não é uma coisa feita que fica parada ali, foi feito um portal, está aqui, e 3 pessoas acessam. Não, muitas pessoas acessam. Isso gera, além da transparência, gera uma possibilidade de melhoria da própria gestão do Estado. Eu acho que essa fala do Lasher, ela é muito bacana, porque esse projeto ele tem um exemplo real e palpável de como a visualização de dados e, enfim, a transparência dos dados, ela tem um impacto real na vida das pessoas, né? E eu lembro muito de um caso que o Lasher compartilhou com a gente, o time inteiro compartilhou ali com a gente, que com o portal a gente conseguia ver cidades que tinham sido afetadas, porque, né, se tinha essa relação, mas cidades que não tinham conseguido ainda solicitar ajuda formal por estarem sem acesso a sistemas, né? Estavam literalmente embaixo da água. Né? Então, podia haver uma ação proativa do governo em apoiar essas cidades que estavam nessa situação. Isso foi possível porque foi possível enxergar isso, né, nos dados. Então, acho que esse complemento é super legal também de ver o impacto acontecendo, né? Maravilha, bacana. Obrigado, Jorge. Falando de precatórios, então, foi o nosso primeiro projeto feito aí com o time da Secretaria, né? Então, eu posso estar enganado, mas deve ser um dos primeiros portais abertos de precatório, assim, né, nesse nível que a gente tem no Brasil, né? Talvez vocês tenham essa confirmação, mas eu acredito que teve uma relevância bacana, um painel mais curto, né? Ele traz aqui dados de precatório, RPV, uma consulta individual por beneficiário, né? Então aqui você tem, as pessoas podem de fato fazer uma consulta e saber o que foi pago, o que foi empenhado, enfim. Acordos também, essa é uma tela relativamente nova, né? Na primeira versão que a gente lançou não tinha, a gente foi evoluindo esse projeto com essas informações, né? E aqui tem mais informações sobre o que são precatórios, o que são RPVs e assim vai, né? Não sei se o pessoal quer trazer algum complemento aqui. Esse foi o nosso primeiro case, né? E foi um case construído aí, acho que o Thiago e a equipe devem saber, acho que menos de 3 semanas a gente já estava com uma primeira versão no ar. Eu me lembro, eu coloquei essa missão ali para a equipe e o pessoal no início se apavorou, mas conseguiram cumprir o prazo, né? Por que a gente tinha esse prazo? A gente estava tratando, a questão dos precatórios é uma das dívidas mais importantes do estado do Rio Grande do Sul. A gente tem mais ou menos um volume de 16, 17 bilhões em dívida de precatórios e tem o prazo até 2029 para quitar. E para buscar cumprir esse prazo, o Rio Grande do Sul está buscando um conjunto de operações de crédito. E para conseguir esse financiamento, esse primeiro financiamento de 500 milhões de dólares, de novo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eles exigiam, uma das exigências para a gente assinar esse acordo era justamente a transparência das informações, porque essas informações aqui, elas não estavam disponíveis ao público. E a gente conseguiu fazer isso muito rapidamente. Então, assim, antes de assinar o contrato, a gente já tinha o portal de precatórios no ar, que começou como portal de pagamento de precatórios, porque naquele momento só tinha as questões da Secretaria da Fazenda, e posteriormente a gente incorporou a PGE
e colocou então todos esses dados que o Thiago mostrou dos acordos. E muito importante, porque também foi o primeiro portal que a gente fez de forma co-criada. Antes de colocar o portal no ar, para construir o portal, a gente chamou a comissão da OAB de precatórios para fazer a construção junto conosco. Então foi a Secretaria da Fazenda, a PGE e a comissão de precatórios da OAB que montou esse painel, que disse o que tinha que ter, o que não tinha que ter, o que era prioridade, o que não era. Então foi o nosso primeiro, né? Então foi o primeiro portal que a gente fez em tempo recorde. Ele é um portal muito acessado e ele foi uma das condições fundamentais para que a gente conseguisse esse empréstimo de 500 milhões, que hoje já está em fase final de execução desse projeto, que está permitindo a gente avançar bastante. O Rio Grande do Sul vem avançando demais no encaminhamento da sua questão de precatórios. Foi lançado hoje de manhã, inclusive, a 9ª rodada, né? Agora, hoje de manhã foi lançada a nova rodada, então num esforço bastante grande para colocar mais 1,5 bi nesse segundo semestre agora em precatórios. Diga, Eu queria Jorge. aproveitar para complementar ainda sobre esse projeto. Eu atuei como gestor de projetos nesse projeto e, como o Lascher falou, né, ele foi um projeto especial por vários motivos. Teve essa questão da construção conjunta, teve a questão do tempo, né, bem curto também para a execução. Mas esse projeto, eu lembro que ele foi bem simbólico assim para mim, porque nele deu para perceber a mentalidade e a maturidade que a Cefaz tinha em relação aos seus produtos de dados, né? Porque esses portais, querendo ou não, eles são como produtos e a Cefaz sempre encarou eles dessa forma. Isso faz toda a diferença, né? Porque quando você enxerga um portal desse como um produto, você entende que ele precisa ser desenvolvido em conjunto, entendido a necessidade, ele vai evoluir e iterar, né? Ele não é uma coisa que a gente entrega e acabou. É algo que as pessoas vão consultar, vão utilizar. Então, ele vai ter uma evolução. E nesse projeto, essa maturidade da Cefaz nesse sentido ficou já muito evidente para a gente. Isso foi bem legal. Maravilha. Eu vou puxar rapidamente aqui, por causa do tempo, vou mostrar um pouquinho do portal de fornecedores. Então, esse é mais um projeto que a gente fez em conjunto, né? Então, também trazendo dados de consulta das empresas, das empresas contratadas ou que prestam serviço para algum órgão do Estado, né, e elas estão todas aqui, você consegue consultar, clicando em um deles, consultar os valores recebidos, empenhados, históricos, né, então isso está disponível também, né. Aí tem um histórico de 5 anos, né. Perfeito. Nesse portal. Só porque acho que tem uma historinha importante do portal dos fornecedores, que ele foi feito antes desse processo de visualização de dados. Tá? Eu me lembro que ali, lá em 2019, 2020, o Estado ainda estava com atraso no pagamento de fornecedores. E na época, o Bruno Jatene, que era o subsecretário do Tesouro, nos deu a missão, né, de colocar no ar um portal mostrando a todos os credores a sua posição, né, o quanto que ele deveria receber, quanto e quando ele deveria receber. E eu me lembro, né, que na época ali a nossa equipe financeira, eu sempre conto essa história porque eu acho que ela é super emblemática, né, eles falavam, não, mas o que o fornecedor quer é receber em dia, ele não quer saber mais nada além disso. Então, naquele momento, a gente não fez esse trabalho de ouvir os fornecedores e foi colocado no ar um pouco a forceps, né? Não foi um processo muito fácil. E a gente colocou ele no ar e hoje, com os fornecedores já há bastante tempo em dia, esse site ele tem mais de entre 2.000 e 3.000 acessos por mês, mostrando aquilo, né? Não é o que a gente acha que o usuário quer. A gente tem que perguntar para o usuário o que ele quer. Então ele é um portal muito acessado, é um portal muito importante e hoje a gente tem os pagamentos dos fornecedores em dia, né? Então, assim, de certa forma mostrou que a equipe tinha aquilo que eu falei, né? A equipe tinha uma visão, a equipe técnica tinha uma visão, mas o usuário tinha uma necessidade que a gente não tinha mapeado. E o quanto isso é importante para gerar valor público. Então hoje, com o pagamento absolutamente em dia, não existe nenhuma fatura do Estado atrasada, esse portal continua sendo uma ferramenta muito importante para os fornecedores do Estado poderem se programar.
É um grande diferencial, né? Poder consultar ali, ter previsão, né? De receitas, enfim, recebimentos, né? Então é super. E sim, esse é um projeto em que a Cluster trabalhou numa versão que já existia, né? Então esse portal já era público, mas a gente fez uma abordagem visual diferente em cima dos padrões que a gente está estabelecendo aqui, né? Por fim, eu queria trazer o exemplo do portal da dívida pública. Esse é um mais recente trabalho que a gente fez em conjunto, né? Então, foi lançado, eu acho que tem 2 ou 3 semanas, né? Houve um evento aí para mostrar o relatório da dívida e aí onde foi apresentado o novo portal, também com dados de estoque da dívida, serviço da dívida. Então aqui falando um pouco mais da parte técnica, a gente usou um pouco de uma abordagem que a gente chama de storytelling com dados, né? Então não é só aquele painel com cara de dashboard técnico, né? Então muitas vezes os painéis eles são mais visualmente um pouco pesados no sentido de ter muito gráfico e tabela, indicador e tal, e aqui a gente entendeu que a melhor abordagem, até para trazer algo parecido com o que se faz nos relatórios, é trazer um pouco mais de contexto, usar um pouquinho de texto, né, comparativos e tal, uma visão mais mastigada, com uma pegada que a gente chama de storytelling, né, de dados. Então, realmente ele fica mastigado para um público não tão técnico, né? Essa é a ideia desse portal aqui. E aí falando um pouquinho de como essa tela é muito legal, que mostra a história da dívida, né? Então você pode ir passando para o lado e vendo como essa dívida foi evoluindo ao longo do tempo, enfim, com explicações e tudo mais, né? Isso trazendo dados do ClickSense, né? E aqui o acesso aos relatórios também e tal, e eu queria aproveitar para mostrar um pouquinho de como a gente faz isso, como nasce um projeto desse, né? Então, a gente normalmente trabalha com ferramentas de prototipação tipo Figma, XD e tantas outras, né? Então aqui foi uma primeira etapa do projeto onde a gente estudou, fez um benchmarking de portais brasileiros, de portais internacionais, navegou em todos eles, anotou pontos positivos, negativos, o que a gente poderia fazer de diferente. Aqui uma primeira versão de arquitetura da informação, né, como seria a navegação, quais telas, quais informações em cada tela, já primeiras anotações com base em briefing, conversas que a gente teve, time de design da Cluster com a Cefaz, né, aqui uma segunda versão da arquitetura da informação, então a gente vai explorando aqui, validando essas ideias, né? Depois veio para uma camada de exploração um pouquinho mais visual, né? Então com anotações aqui, essa é uma primeira versão, depois uma segunda versão mais compacta e tal, e isso como uma primeira etapa, né? Aqui uma parte também de referências, então tudo isso é uma parte muito exploratória inicial que a gente chama de discovery, para depois vir para um refinamento um pouquinho melhor. É o que a gente chama de wireframe, então isso aqui que vocês estão vendo já é uma evolução daquilo ali, onde a gente consegue entrar, você já vê mais uma cara de como ficou o portal de fato, né? A gente está chamando aqui até de uma média fidelidade, né? Você tem baixa, média e alta fidelidade. Quando você está prototipando, isso já é uma média. Então a gente consegue ver aqui texto, título, como é que vai ser o tipo do gráfico, um pouquinho de cor para entender como é que vai ficar isso na tela, tamanho dos elementos, tudo. Então isso aqui a gente já começa a validar. Então aqui nesse momento a gente começou a mostrar para a Cefaz como é que ia ficar o novo portal, e a gente começou a construir, a partir disso validado, começou a construir o nosso alta fidelidade, né, que também passou por definições de cores e tal. Então aqui a gente chegou ao refinamento visual final, e aqui são testes, né, são testes que eu acho que vocês nem viram, gente, porque a gente vai fazendo teste, explorando e vai descartando umas opções. Então assim, são testes que a gente fez com verde, com outras cores, com outras fotos e tal, e a gente vai descartando e vai chegando na versão final, onde a gente vai mostrar onde a gente mostra para vocês, né? Depois tem toda uma parte de repasse de conhecimento para o time que vai desenvolver essas telas, o time aqui da Cluster que desenvolve, e aí tem toda uma orientação de como vai se comportar a responsividade, e assim por diante, como é que vai ser a versão mobile disso e tudo mais. Então esse foi um trabalho
bem legal, assim, é um projeto mais recente que a gente fez, a gente está muito feliz com o resultado, né, então... Eu acho que esse produto ele ainda está evoluindo, né? Isso que eu queria dizer. Agora a gente está trabalhando na parte de indicadores, então, mas a gente está próximo da versão que a gente entende como a final, né? E a temática também, né, Gustavo, assim, dívida pública é um tema que nós somos instados a falar a todo momento. Eu acho que é uma das coisas dos temas de finanças que ele todo ano tem algum fato relevante, todo ano ele está na mídia. Nós produzimos um documento que chama o Relatório da Dívida Pública uma vez por ano, e sempre ele tem muita repercussão, assim. Então esse portal, a ideia dele por trás disso é isso, é dar a transparência para um tema tão caro, ele tão necessária à discussão, uma das coisas mais estruturais que o Rio Grande do Sul tem, um dos temas mais relevantes de finanças, que é a nossa dívida. E aqui a flexibilidade do site, ela permite fazer uma série de análises ali, com a série histórica toda. Então, assim, eventualmente vem para o debate, né? A dívida do Rio Grande do Sul foi paga, falam-se em auditoria da dívida. Então, a ideia desse portal, assim, ele trata muito um dos temas centrais de finanças. Então, esse também é a grande finalidade do portal, assim, demonstrar por contrato, por indexador, enfim, por qualquer variável que a pessoa quiser pesquisar, ele dá essa flexibilidade e essa transparência num tema tão relevante para o Estado, né? E tornar mais amigável, né, Ju? Porque é um tema Isso. difícil, né? De difícil compreensão, e pelo site fica mais compreensível, né? E ele está naquele momento, ele recém foi lançado, e agora a gente vai começar a fazer a escuta que o Lascher falou tantas vezes ali, porque agora as pessoas vão começar a perguntar, vão usar, vão ter dúvidas, e a gente tem aí pontos de aprimoramento do site conforme as críticas dos usuários, né? Então esse vai ser o próximo passo desse portal. E só registrar que todas as informações da dívida pública do Rio Grande do Sul estão aqui, inclusive os contratos, né? Então qualquer pessoa que queira saber qualquer coisa da dívida do Rio Grande do Sul, nesse portal ele vai encontrar. Os contratos que o Lascher fala é o contrato com as instituições financeiras. Então, se a pessoa quiser ir lá e olhar todas as condições contratuais desta dívida e aprofundar o tema, todos eles, toda a história dos contratos, eles estão aqui. Vou falar um pouquinho, pessoal, sobre... Eu participei desse projeto como gestor de projetos, e foi bem desafiador esse projeto, e porque no início, a gente conversando com a Cefaz, eles trouxeram para nós alguns modelos que já existiam e tal no mercado, mas não nesse modelo de storytelling, né? Então a gente propôs isso para a Cefaz e foi muito bem aceito, né? Foi um desafio também, acho que para a Cefaz, né? Porque teve que produzir muito texto, ajudar nós na construção de tudo isso, né? E então eu acho que o resultado foi muito bom, né? Claro que recém foi lançado ainda, a gente já está com a V2, já que o Gustavo comentou, né? Já deu spoiler, né? A V2 já está pronta, né? Já está para ser homologada aí, que é a parte de indicadores. Então, ela traz muita transparência e conta toda a história, né, pessoal, da dívida mesmo, né? Demonstra também todo o impacto aí financeiro que tem aí da Cefaz, né, do Estado, e traz muita confiança e transparência, assim, de dados, né, para todos os públicos. Eu acho que essa é a complementação que eu queria fazer. Vamos aqui para o nosso tópico final. Eu queria trazer aqui uma passagem rápida sobre um tema legal, assim, um desafio que nos foi proposto e eu acho que é super maduro, né, que é a ideia de termos um plano de visualização de dados, né. É um trabalho que a gente iniciou logo no começo do contrato, tentando apoiar a Cefaz, né, no nível de subir o nível de maturidade em termos de visualização de dados, né. Então isso aqui foi uma apresentação que foi feita para a Secretaria da Fazenda, mostrando os objetivos do que é
esse plano de visualização de dados, né, o que a gente espera de resultado a partir disso, né, e planos semestrais, onde a gente no primeiro semestre define padrão visual, tem um desafio estratégico e entregas regulares de projeto e assim por diante, né, então isso está sendo construído em conjunto, a gente está avançando nesse plano, estamos seguindo ele e maturando, né, eu queria também deixar esse gancho para que vocês comentem aí alguma coisa sobre esse ponto e a gente finaliza. Tá bem, então assim, de desafio futuros, eu e o Gustavo já falamos há algum tempo, né, Gustavo, sobre os nossos, a visualização de dados da Folha. Esse é um desafio bastante grande, porque o volume de dados ele é absurdamente grande e a gente não consegue consumir ele de uma maneira efetiva, tá? Então, assim, a gente tem painéis seccionados com espaços de tempo muito pequenos, aonde se eu quiser pegar e fazer uma análise histórica da folha do governo lá em 10 anos, eu não consigo fazer isso em nenhum visualizador de dados de uma maneira efetiva. Então, a gente tem um desafio bastante grande para a gente conseguir produzir painéis de visualização de dados que consigam comportar os dados históricos e que tenham desempenho. Porque hoje os que têm dados históricos, eles têm um tempo de carregamento bastante grande em função do volume de dados agregado que tem ali. Então, a gente já conversou lá várias vezes para que a gente consiga produzir algum tipo de visualização de dados, onde a gente tenha dados funcionais e de folha de servidores, que a gente consiga fazer isso de uma maneira efetiva e que a pessoa lá, o gestor da área, consiga consumir. Porque, às vezes, também a complexidade que traz a vida funcional de um servidor, ela fica difícil até da própria pessoa dizer exatamente qual é o dado que ela quer. Então, a gente tem diversos painéis e é muito comum eu ir em algum lugar e eu digo, mas eu não consigo tirar o relatório X. Aí tu vai lá olhar na ferramenta, tem, mas ela não consegue chegar no dado que ela quer. Então, nós temos dificuldades, em especial na matéria de gestão de folha e de gestão de pessoas no governo, e a gente tem uma demanda desses gestores para conseguir suprir isso. Então, a gente tem esse desafio de visualização de dados agora para os próximos meses, então nós vamos ter aí uma construção desse projeto ao longo dos próximos meses, assim, de prazo mais curto, essa é a nossa expectativa. Mas a gente tem outras também, né, Gustavo? Essa eu acho que é a que a gente debate há mais tempo. Até, Ju, eu estava conversando com a Genor hoje, talvez o boletim de pessoal seja uma referência, não sei se é para a gente ir nesse sentido ou não, algo totalmente diferente, né? Não, eu acho que sim, acho que o boletim de pessoal é um bom ponto de partida, né? Mas, assim, qualquer coisa que tu vai fazer uma análise com um pouco mais de tempo, assim, o espaço temporal um pouco maior, a gente tem dificuldade. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem para consumir, em especial, dados de folha. Então, a gente tem que fazer recortes temporais para conseguir juntar depois, assim, né? Ou tu pega a informação granular, ou tu pega ela temporal. Então, se eu quiser olhar pro servidor, eu preciso olhar um mês. Se tu quiser as duas coisas, é uma dificuldade absurda o que a gente tem para conseguir visualizar isso. Então, esse é o desafio que a gente pretende enfrentar agora. Eu, assim, acho que só reforça a questão que eu tinha tocado no ponto anterior da maturidade, da preocupação, né, que a Cefaz tem, e isso eu acho muito bacana, porque essa preocupação, ela se dá tanto para quem internamente vai utilizar esses painéis, ter uma utilização melhor, mais eficiente, mais produtiva, tomar melhores decisões, já que eu consigo entender e visualizar melhor os dados, mas também com a transparência, né, porque se a gente for seguir na letra da lei, é possível cumprir os requisitos de transparência sem ser tão acessível, tão envolvente quanto é possível, né? E a Cefaz tem um esforço muito bacana, acho que assim é um exemplo pelas nossas pesquisas a nível mundial, assim, né? A gente, inclusive, para montar os portais da própria Cefaz e os outros que a gente faz muito benchmarking. Então, nesse sentido, essa preocupação em como tornar esse tipo de dado acessível para o cidadão comum, isso é realmente muito, muito bacana. E o plano, e essa preocupação em ter um plano para isso continuar evoluindo,
acho que é só um reflexo disso. Eu vou compartilhar a tela falando um pouquinho do projeto da transparência da crise climática, onde estou segurando o troféu aqui que a Clique Internacional nos concedeu à Secretaria da Fazenda. Esse troféu está provisoriamente conosco, mas entregaremos em mãos para vocês aí, como finalista do Global Transformation Awards, lá que eles concedem a projetos públicos, de entidades públicas, né, transformadores, né, e eles entenderam a relevância desse projeto e foi finalista, né, desse prêmio. Aqui, infelizmente, a Secretaria da Fazenda foi convidada aí, infelizmente não houve a possibilidade de irem pessoalmente a Orlando nesse ano, e o Jorge nos representou a todos aqui no palco. Então, além do Jorge, tinham mais outras pessoas de outros projetos que foram finalistas, né, então foi pessoas de outras partes do mundo aqui. Então esse aqui é um pouco do evento que houve lá em Orlando. Ano que vem teremos novamente mais um evento, mais uma possibilidade de premiação. Então esperamos também que a gente consiga seguir nessa linha de construir coisas realmente transformadoras e portais transformadores aí com dados públicos, né? Ô, Thiago, só para reforçar o quanto esse ponto que eu comentei, né, dos projetos da Secretaria da Fazenda serem um exemplo a nível mundial, nessa palestra estavam juntos comigo ali uma pessoa da Direct Relief, que é uma organização a nível mundial, né, também, que faz um trabalho muito, muito bacana, e da C40 Cities, que também enfim, combate a crise climática com essas cidades chaves que eles escolhem, né? Então, são duas organizações enormes, referências, né, nesse tema, e o projeto da Cefaz estava ali junto como exemplo junto com eles, né? Então, acho que só ilustra o que eu estava falando. Por fim, finalmente, eu queria trazer aqui a gente conseguiu recuperar aqui uma apresentação que foi feita, que foi preparada para esse evento. Então, onde a gente mostrou aqui um pouco da cluster, e aí já veio falar do que aconteceu, né, no ano passado no Rio Grande do Sul, né, então fotos, e aí sim a gente traz aqui um pouco do que acontecia ali em termos de dados, né, o que a gente tinha de dado, eram planilhas ali, então era eu e o Lasher e o pessoal do time todo ali trabalhando em cima dos dados, Gustavo enfim, não vou nem citar todo mundo, porque foi muita gente aí do lado da secretaria e do nosso time também. Então a gente trabalhou em cima de dados, em cima de planilha, para daí começar a criar um rabisco de como seria o portal, para daí começar a transformar isso em algo navegável. Então essa aqui foi a primeira versão que a gente teve do portal da transparência, que depois evoluiu para algo mais robusto, que é a versão que está no ar hoje. Então essa foi a linha do tempo rápida, ultra rápida, para mostrar como evoluiu, né, esse trabalho. Gente, eu queria agradecer demais o tempo de vocês, foi muito, muito bom. Eu acho que, não tenho certeza que a gente poderia ficar mais uma hora aqui inteira e aí explorando cada um dos projetos, mas eu acho que já valeu para dar uma visão e que venham os próximos capítulos aí. Agradecer a presença de todos e ficamos à disposição para uma próxima aí. Acho que cabe só um agradecimento pela parceria, por esse tempo de caminhada, pela dedicação de vocês aos nossos projetos. Então eu agradeço, e que venham os próximos projetos em conjunto para que essa parceria fique cada vez mais intensa e produzir produtos mais belos para a gente disponibilizar para a população. Maravilha, a gente que agradece. Obrigado a todos, obrigado Juliana, Eduardo, Gustavo, time Cluster. Até as próximas. Valeu, pessoal.